Bem-vindos a mais um Voxtal, nosso bate-papo de negócios e tecnologia. Hoje, com o nosso grande amigo Bruno Martos, executivo industrial. Bem-vindo, Bruno. André, obrigado. É uma honra estar contigo aqui. A gente se conhece há 21 anos, Vamos. então vai ser um bate-papo muito gostoso. Eu estou muito feliz de estar com você e passar esse período. E, bom, sou Bruno Martos, tenho 40 anos hoje, casado, tenho uma filha de 11, tenho uma carreira aí focada muito na área industrial. Então a gente pode falar sobre vários assuntos ligados à engenharia, tecnologia, liderança, pessoas, né? Então vai ser gostoso esse bate-papo. Bacana. Eu, André Maciel, diretor de Engenharia e Inovação, muito feliz por ter você aqui presente. Bruno, nós, há tempos atrás, trabalhamos muito na área de manufatura, desenvolvimento de produto, e vejo que hoje você tem contribuído, além de grande executivo na área industrial, você tem contribuído na formação, liderança de pessoas, tal. O que você me diz dessa mudança aí? Ah, André, quando comecei com 16 anos, né, quando saí do Senai, e aí comecei a trabalhar na fábrica de operador, e aí você almeja crescer, né, e melhorar na vida. Então, passei por processos, passei por engenharia, desenvolvimento de produto, até que cheguei num ponto na carreira, em diferentes empresas, de cuidar de pessoas. Então você vai se ascendendo, vai usando suas habilidades de comunicação. Eu tenho alguma facilidade em liderar pessoas, então naturalmente eu acabei chegando numa posição muito rápida. Mas sofri, porque a gente não aprende nos cursos formais de engenharia ou no curso técnico, por exemplo, a lidar com diferentes perfis comportamentais. A gente, há 20 anos atrás, não ouvia falar sobre inteligência emocional, não era algo tão comum. Então, eu passei por algumas dificuldades em que eu tive que me reconstruir como pessoa. Aprender a ouvir mais e falar menos, né? Então, eu tenho um perfil comunicador muito explícito, muito forte, então, alguns desafios para mim foram bem complicados. E ao longo desse período, desses 15 anos, os últimos 15 anos principalmente, eu me desenvolvi como pessoa. Eu precisei fazer alguns processos de desenvolvimento pessoal, a começar por mim, para aí sim poder entender as pessoas que trabalham comigo. Não adianta eu ter um gestor de processos em que eu fale de objetivos e metas e eu consiga atingir resultados, sem que eu tenha junto comigo pessoas que consigam entender que elas estarão melhores no futuro. Até porque quando você fala de liderança, é natural que a gente pense assim: ó, liderança é o cara que vai estar à frente, né? O cara que estará à frente de outros. Ok, é uma parte disso. Mas boa parte de você efetivamente ser um líder tem relação direta com as pessoas quererem estar com você. Tô falando do tradicional chefe, que é o cara que tem o cargo na hierarquia. Tô falando de um líder verdadeiro, pessoas que queiram se inspirar em ti, que admirem você. Por exemplo, vou usar a sua história como exemplo, que é uma história fantástica, né? A gente conhece há 20 anos, eu conheço parte dela. Você, como um eterno professor por onde passou, inspirou muita gente. Então você fez com que muita gente crescesse junto contigo, porque te usou de exemplo, enxergando em você uma oportunidade de fazer igual, de conseguir aprender o mesmo caminho. Eu entendi isso quando eu cometi alguns equívocos na minha primeira gestão, e aí eu falei, bom, eu preciso melhorar como pessoa. E aí, em resumo, um dos grandes desafios que se tem hoje na área técnica, vamos falar assim, é entender melhor os outros seres humanos. Então, eu diria para você que parte dos meus últimos anos foram focados em me desenvolver como pessoa, em melhorar a minha comunicação, em melhorar a minha empatia, em melhorar a forma como eu entendo os outros perfis comportamentais, em melhorar a forma como eu entrego a mensagem para cada pessoa de uma forma diferente. As pessoas têm motivações diferentes, as pessoas têm uma história de vida diferente, ambições diferentes. E aí a gente, alinhando melhor a expectativa de cada um que trabalha dentro do time, a gente consegue crescer junto. Então, fazendo isso por onde eu passo, pelas fábricas que eu passei nos últimos anos, eu enxerguei que eu tinha a condição e talvez o dever de propósito de vida de entregar isso para mais pessoas. Então, de um tempo para cá, eu tenho feito isso de uma forma mais aberta e está sendo bem divertido. Bacana. Inspirar pessoas. Você tocou num ponto. Eu me lembro bem quando eu comecei a minha carreira em 1965, né? Estudar. Em 15 dias de estudos, eu me inspirei num professor.
E cheguei hoje aos 74 anos, 59 anos de idade, empregável, sempre ministrando curso, inspirando pessoas, mas baseado em alguém que me inspirou positivamente, né? Mas uma coisa que eu passei ao longo desses anos aí, depois a gente foi se preparando melhor, tal, mas eu sempre sentia falta no dia a dia, no meu trabalho, de um feedback. E, por conta própria, eu ia buscar esse feedback. Por quê? Eu não queria ser surpreendido depois, em cima da hora, que, olha, você não conseguiu atingir tal objetivo na tua carreira, porque você não está fazendo isso, não está fazendo aquilo, né? É, como que você vê esse feedback hoje, a necessidade desse feedback junto aos funcionários, junto aos colaboradores de uma maneira geral? Como que você trata isso? Eu diria para você que é um dos principais pilares dentro da liderança hoje, é saber lidar bem com feedback. E ele tem que ser oportuno, ou seja, fazer na hora que algo aconteceu. Então vamos supor que eu tenho um time com 5 pessoas e teve uma situação específica hoje. Eu preciso, com essa pessoa que sofreu algum tipo de equívoco ou cometeu alguma coisa que está fora da rota desejada, chamar para conversar na hora ou na sequência. Então ele tem que ser imediato. Feedback não se faz, por exemplo, cada 3, 6 meses, um ano. O feedback que funciona quando o líder é proativo em fazê-lo, ele é na hora. É no dia seguinte, na hora que a coisa esfria, através do exemplo, do fato, do que de verdade aconteceu, para a pessoa conseguir entender, refletir, e aí você dá aquele feed forward, que eles chamam, que é o que fazer na próxima vez. O porquê que é importante uma mudança de comportamento, uma mudança de conduta, o que de repente a pessoa precisa desenvolver ou aprender para que ela não cometa aquele mesmo tipo de equívoco. O feedback, ele é uma das ferramentas mais importantes no desenvolvimento das pessoas. Então, se tu foi atrás, e eu tenho essa característica muito parecida com a sua, acho que pessoas de sucesso, alguns livros falam muito disso, e pessoas de sucesso, elas buscam o feedback constante, principalmente aqueles que vão fazer com que ela evolua. Não tapinha nas costas. Muito obrigado, você está indo bem. Não é isso. A gente quer saber o seguinte: o que eu preciso fazer para ser melhor? E essa característica da autorresponsabilidade, inclusive, o seu exemplo foi muito bom nisso, de eu sentir que eu sou o responsável por tudo que de fato acontece comigo. Então, as minhas ações, elas precisam ser coerentes para que eu busque aquele feedback nas pessoas que me inspiram ou que eu admiro, para que eu receba aquilo e de fato faça uma versão melhor de mim mesmo. Isso eu buscando feedback para mim. Se eu tiver isso na minha mentalidade como líder de outras pessoas, é conduzir as conversas de feedback com os nossos liderados da mesma forma. E na área de consultoria que eu sou convidado, principalmente nas grandes organizações de engenharia, eu vejo que uma dificuldade dos recém-formados engenheiros que começam a atuar na área já quer ser chefe. E hoje não tem espaço para todo mundo ser chefe. Hoje você pode criar uma carreira que, mesmo você não sendo lá um executivo como você hoje ao longo dos anos, um executivo industrial, mas você, com certeza, se você vai estar cercado de pessoas que não vão ser um executivo industrial naquele momento, poderão ser depois, mas poderão almejar sucesso na carreira sem aquele título de executivo industrial. Como que você vê isso aí? Eu quero sair da escola para 2 anos, eu sair da faculdade, quero ser chefe. Não ser chefe, eu vou mudar de emprego. Como a gente trabalhar isso aí? Olha, é um assunto legal, porque assim, eu acho que a relação das pessoas com o trabalho mudou muito nos últimos anos, né? Se a gente usar até a gente como exemplo, se eu pegar o meu crescimento profissional, eu tinha na mente até alguns anos atrás aquela verdade de que a gente nasce, cresce, estuda, trabalha e aposenta. Sim. Então muita gente seguiu isso como uma fórmula da vida. A pandemia mudou um pouco isso e fez com que muita gente que hoje está com seus 23, 24, 25 anos, que na época, em 2020, tinha 18, 19, 20, e que não viveu o que nós vivemos, que foi o período pré-pandemia, essa galera mudou um pouco a relação que elas têm com o trabalho. E nasceu
uma quantidade grande de pessoas que ou não querem de fato viver o que a gente viveu, de trabalhar 8, 9 horas por dia num lugar fechado, ou que querem ser donas de si mesma. E aí eu entendo assim, muitos recém-formados que me procuram por onde eu passo, por onde eu trabalho, por exemplo, já querendo uma oportunidade de liderar outras pessoas, às vezes não tem a noção do quão solitário ou difícil, exaustivo e desgastante pode ser você lidar com outras pessoas sem ainda estar preparado nos processos de base. Então, você, por exemplo, faz o que faz hoje e chegou onde chegou porque você tem uma baita experiência em vários processos. Você passou por diferentes áreas ao longo dos seus anos, né? Eu passei por áreas diferentes, mas também várias áreas ao longo de 20 anos, para chegar numa condição e não ser chefe, mas em si de conseguir fazer gestão dos processos e aí conseguir liderar as pessoas que fazem os processos para a gente conduzir um trabalho junto. E a percepção de muita gente é que ser chefe é legal. Ser chefe é porque você tem poder, é porque você tem ascensão, é porque você pode mandar, mas não tem nada a ver com isso. Depois que você vive, você fala, não tem nada a ver com isso. Essa relação do chefe, do gestor, não é bem isso. Na verdade, é o contrário. É muito mais você ser servidor. Servidor. Se fala muito disso na liderança hoje em dia, né? É você servir outras pessoas, é estender a mão, é dar o caminho, é direcionar, é conseguir dar o apoio, o suporte. Então, quando você fala, eu vou ter uma equipe de 10, 15, 20, 30, X pessoas, você vai ser responsável pela vida de várias outras pessoas. Não só de quem trabalha contigo, mas de quem convive com eles, famílias. Então você tem que entender que liderar um outro ser humano, você está liderando, de repente, onde ele estará daqui 2, 3 anos. Porque se o João é líder de Maria. Se Maria entender que estar com o João, hipoteticamente falando, ela estará melhor daqui 5 anos, ela vai seguir o João. Se o João conduzir Maria por um caminho profissional que não seja interessante ou adequado, quem será Maria daqui 3 anos? Qual é a sua responsabilidade como líder? Então, ser chefe não é só, como alguns ainda pensam, ter status e poder, não tem nada a ver com isso. Aproveitando a oportunidade, Bruno, como você vê o futuro da liderança daqui para frente? Nós saímos daquela liderança tradicional, onde faz o que eu falo, né? Como que você vê o futuro da liderança para quem está se preparando para isso? Olha, se eu fosse resumir o caminho que eu tive que percorrer para aprender um pouco do que eu aprendi, e eu ainda tenho muito a evoluir e aprender, eu diria o seguinte: a liderança moderna está muito baseada em alguns pilares. A inteligência emocional é uma delas, o autoconhecimento é outra, entender de perfil comportamental dos outros seres humanos é extremamente importante. Então, quando a gente fala, por exemplo, um exemplo prático, motivação. Tem gente que ainda acredita que uma pessoa motiva a outra, né? Tem gente que fala disso ainda. E aí quando você começa a entender que ninguém motiva ninguém, e na verdade o que você faz como líder é criar relacionamento com o seu colega de trabalho, com quem tá junto contigo, para conseguir entender dessa outra pessoa quais são as inspirações, quais são as aspirações, quais são os motivos para a ação que ela tem, motivação, os motivos internos, para que você com relacionamento, com rapport, consiga, tendo empatia, tirar informação, coletar informações, para que você, como líder, consiga oferecer os estímulos para essa pessoa. Então, eu falo que a liderança moderna, ela está muito mais relacionada a entender os outros seres humanos como pessoa, do que objetivos e metas. Objetivos e metas são importantíssimos, porque sem eles a gente não chega em lugar nenhum. Então, tem que traçar processos, objetivos, metas, onde a gente quer estar, 1 ano, 2 anos, 5 anos, tudo isso é válido. Mas a chave, para mim, da liderança contemporânea ou moderna está muito mais relacionada a entender melhor as pessoas. Então a gente passa por perfil comportamental, passa por inteligência emocional, passa por criar sintonia e conexão através de rapport, olho no olho, é aquela conversa de um ser humano com outro ser humano, conhecendo aspectos profissionais, de futuro, onde a pessoa quer chegar, por quê, passado dela, a história, todo mundo tem uma história. Respeitar a história da outra pessoa e construir com ela algo que seja bom para médio e longo prazo. Eu acho que esse é o caminho. Você tocou num ponto aí sensível para mim, que é esse olho no olho. Eu sempre dei muito valor a isso, né? A gente sente as pessoas, né? A gente praticamente sabe até o que está pensando naquele momento. Hoje,
com o trabalho home office, com essa liderança aí remota, como atingir isso que não tem muito esse olho no olho mais? Olha, esse é um assunto legal. Estamos aqui, né? Vamos falar de tecnologia e liderança, né? Acho que é um assunto super importante. O mundo mudou e a gente não vai lutar contra isso, certo? Não volta mais a ser o que era na década de 90. Nós precisamos aprender a lidar com o trabalho remoto. E o trabalho remoto, ele dificulta um pouco essa relação olho no olho, ombro no ombro. Então, uma coisa que eu gosto de fazer tem alguém que trabalha comigo e a gente percebe, igual você falou agora, no sentimento, você, puta, tem alguma coisa errada, tem algum detalhe que, ai, esse cara não tá bem. Vem cá, vamos trocar, vem cá, vamos bater um papo no estacionamento, vamos dar uma volta, vem aqui pro lado de fora, vamos tomar um sol, vamos conversar, deixa eu ver o que eu consigo de você, porque aí de repente o cara se abre e aí você ajuda essa pessoa. É o trabalho de liderança fazer isso. Quando você tem uma cultura de trabalhar todo mundo 100% do tempo fixo no home office, isso fica um pouco mais difícil. Até porque tem muita reunião que hoje em dia acontece com câmera até desligada. Você não consegue nem ver, você só fala. Eu lembro, falando em tecnologia, quando surgiu o Skype. Que tem uma geração de dia que não sabe nem o que é. Né? Quando surgiu, a gente começou a fazer reunião remota com o pessoal de fora do país para desenvolver ferramental, desenvolver mods com gente de outros países. E era um negócio estranho, porque a gente não via direito a pessoa, não conseguia entender o que ela estava pensando, porque se ela saísse da câmera para te xingar, por exemplo, ou de repente reclamar de alguma coisa, você fala, caramba, cortou a conexão. E hoje no home office isso acontece. Então eu enxergo que o modelo de você conseguir criar alguns momentos com o seu time presencialmente, ou com algumas reuniões em que você consiga enxergar a pessoa através da tela, para ter um pouco mais de abertura de plano, para eu te enxergar e ver a sua comunicação não verbal, que é o corporal, porque o corpo fala, né? A gente sabe que isso, o corpo fala. Então, usar isso de uma forma que te ajude, mesmo que remotamente, ter um pouco mais de conexão de corpo, de olho, mesmo através da tela. A gente lida hoje com gestão de pessoas remotamente em outros estados, outros países, então você não vai ter encontros presenciais. E contra isso a gente não vai lutar. Aquelas viagens que a gente fazia. Toda hora, né? Bate e volta para fazer uma reunião em algum lugar rápido. Era doido, né? Fazia muito isso há anos atrás. Hoje liga-se o computador, você põe 30, 40 pessoas na tela e faz uma convenção de técnica, de engenharia, de vendas, por exemplo. Mas eu gosto muito da prática de fazer frequentemente alguns encontros presenciais, que nessa hora você consegue usar um pouco desse olho no olho e fechar um pouco mais a conexão com as pessoas. Bacana. Bruno, a gente sabe que pelo longo tempo que a gente trabalhou juntos, você sempre foi um cara dedicado, um cara presente em toda a situação, sempre assumiu os teus compromissos ali, sempre dando respostas rápidas e tal. Como que eu venho acompanhando o seu trabalho, você tem dado muitas palestras, tem feito outros trabalhos também, depois eu quero falar um pouco do seu livro, que eu fiquei sabendo que você lançou um livro, eu venho te acompanhando. Como você consegue conciliar esse dia a dia de pai de menina, sempre presente, com a família, mais o teu trabalho aí como executivo industrial, e como você consegue conciliar isso tudo no tempo? Porque hoje o tempo ele passa tão rápido, né? A gente, puxa vida, principalmente depois da pandemia, parece que realmente o tempo voa. É verdade. Como você consegue conciliar isso? André, minha vida virou de ponta cabeça nos últimos anos, pro lado bom. E parte disso começou na minha mudança de mentalidade, de como que eu, Bruno Marcos, enxergo a vida. Prioridades, família, trabalho, dinheiro, futuro. Então assim, respondendo sua pergunta, eu hoje tenho a minha cadeira de gestor industrial numa planta química no interior de São Paulo, trabalho presencial de segunda a sexta focado. Eu tenho esse meu trabalho de palestras e de treinamentos corporativos que eu faço, CIPAT, participo de palestras em alguns eventos e imersões de final de semana, à noite, para levar parte desse conhecimento de liderança e de trabalho em equipe, com comunicação para essas empresas. Gosto de fazer isso, é algo que me dá prazer, eu me divirto fazendo, então tem sido gostoso por conta disso. Toco baixo,
Então, no meio de tudo isso de tempo, eu, junto com a minha filha, que é guitarrista de 11 anos, eu comecei agora com 38, já faz 2 anos e meio, a investir tempo à noite de tocar um instrumento, desenvolver um hobby, que é importante ter esse Importante. equilíbrio. Sim. Sou casado, passeio com a minha esposa, tenho uma vida social ativa. Então, assim, eu tive que readequar a minha forma de enxergar o tempo. O que eu não faço mais? Eu não perco tempo com coisas que não me agregam valor. Então, eu precisei equilibrar a minha agenda entre trabalho, primeiro, trabalho segundo, família, saúde, treino, academia, tô malhando, tô cuidando da saúde física, porque corpo são, mente sã, leio bastante, não foi à toa que eu escrevi, né, como tu comentou do livro, eu fui convidado para escrever um livro como coautor, e aqui eu falo explicitamente sobre liderança, porque leio muito, então leio durante a noite, não perco mais tempo vendo televisão, não perco mais tempo com outras atividades que no passado eu perdia. Então eu tive que só mudar a minha mentalidade de enxergar as prioridades: saúde, lazer, família, trabalho e Deus. E esse é o caminho. Eu com 74 anos, 59 anos de trabalho efetivos, sempre empregado, graças a Deus, né? Meu caminho tem sido essa trilha aí. Eu hoje, no meu tempo de televisão, vou estudar um idioma para ajudar os neurônios, a idade vai chegando, né? E algumas coisas às vezes escapam. Por exemplo, eu sempre gostei de motocicleta. Cheguei num momento que não tinha tempo para moto. E eu gostava tanto da minha moto, falei assim: bom, vou levar ela para a sala, vou desmontar ela e montar daqui um tempo. Aí eu tinha um amigo que gostava muito desse tipo de moto, que eu sei que você gosta também, estradeira, né? Eu falei, poxa vida, e tava um pouco difícil ele conseguir, assim, nesse momento da vida dele, da carreira dele, mais para frente. E eu vi que, falei, faz uma proposta. Ele me fez uma proposta, ficava bom para ele. Eu falei, bom, essa moto vai para você como se eu estivesse pilotando ela no dia a dia. E eu me sinto tão bem, parece que é eu que estou andando na moto, sabe? Então a gente também se sente feliz de ver as pessoas felizes, não é? Ah, isso é importante. Isso é muito importante. Eu tenho uma moto. A gente estava comentando isso antes de vir aqui bater um papo, É, né? E é algo também que eu tenho que dividir o tempo, porque eu gostava no passado de andar mais, de fazer viagens longas. Eu continuo fazendo umas viagens mais curtas. Então, esse equilíbrio na vida é importante, né, André? E a gente aprende isso depois de um tempo, né? A gente, quando é mais novo, acaba tendo muita intensidade em alguma coisa, focando numa coisa só, é. e esquece do resto da vida, né? Saúde, família, o trabalho, mas esse equilíbrio acho que é importante. E como é que você tem lidado? Me conta um pouquinho, falando sobre liderança, sobre pessoas, como é que você tem lidado com as mudanças das gerações? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Fala para mim Ah, da sua experiência. essa experiência para mim foi muito difícil, porque eu comecei minha carreira em 1965, né? Então as exigências eram, eu era aluno de uma grande empresa, tinha jogo do Brasil, eu não podia entrar com o radinho para ouvir o jogo do Brasil, né? Enquanto menos hoje, imagine se naquela época hoje alguém tivesse dentro da empresa abrindo um joguinho ou coisa parecida, né? Principalmente nessa área de tecnologia. Então eu tive que aprender muito. E aí eu fui me preparar. Eu fui fazer os cursos de pós-graduação, eu fiz formação em coaching também, porque é alguma coisa que eu já aplicava ao longo dos anos, né? Que eu aprendi no dia a dia, mas me faltavam as ferramentas mais modernas, teorias mais avançadas na gestão de pessoas, tal, né? E isso aí que tem me ajudado muito. E na nossa empresa, isso tem sido muito importante, trabalhando o clima organizacional, tal. Tanto é que é, já vai para 4, Sim, 5 4, 5 anos, anos. o turnover é zero, tá certo? E as pessoas fazem questão, nem querem trabalhar home office. Isso é raro. É raro, porque a gente vê felicidade das pessoas, né? Então, é assim que a gente. E eu não me preparei para parar. Eu vou parar só quando realmente o corpo não ajudar, né? Mas eu venho
lutando, fazendo pilates, academia, fazendo palestras. Eu tenho sido muito convidado pelas escolas técnicas, faculdade. Os reitores têm me chamado aí muito para fazer, principalmente a prefeitura da nossa cidade, aí tem uma CEITEC, que é um centro de tecnologia e inovação. Eles incentivam muito os alunos, eles são muito chamados para atender essa evasão de alunos que tem nas escolas. Então, contar um pouco da nossa história, né? Ensinar o quanto é importante você não desanimar, seguir em frente, né? Ensinar que a vaca não dá leite se você não levantar lá cedo, for lá, se bostear para amarrar a vaca, trazer a vaca, amarrar o rabo da vaca. Eu falo pro professor Cortella, né? Ela não dá leite, você tem que ir lá e buscar o seu leite, na verdade? É verdade. Então, isso aí é uma forma que mantém a gente sempre vivo, com vontade de viver mais, e eu sou muito grato com isso. Você sabe que você comentou um assunto? Eu acho que eu nunca te contei essa história. Quando eu saí da primeira empresa que eu trabalhei com 16 anos, eu consegui um estágio logo na sequência em Vinhedo, uma cidade do interior de São Paulo, perto de Campinas. E eu morava em São Bernardo, e eu fazia o Senai à noite, ainda, o segundo curso técnico de projetista mecânico. O que eu precisei fazer na época? Eu saía às 4h40 da manhã de São Bernardo, pegava um ônibus, ia até o Tietê, pegava o Viação Cometa na época, ia até Jundiaí, pegava um ônibus para Vinhedo, chegava lá às 8 da manhã. Saía de lá às 4 da tarde, atravessava a Anguera, pegava um ônibus de Campinas para São Paulo, metrô, Jabaquara, trólebus, Senai em São Bernardo, até às 11 da noite. Chegava em casa, dava um cochilo da meia-noite, que eu comia esse horário, da meia-noite às 4, acordava, tudo de novo. Eu fiz isso durante um ano. Antes de fazer 18 anos, fazendo esse trajeto todo, durante esse período, a empresa gostou, Bruno, do meu trabalho, da forma como eu conduzia minhas coisas, e aí eu saí de casa e fui morar sozinho lá em Jundiaí, na época. Então eu fazia Jundiaí e Vinhedo, foi quando eu comecei a fazer engenharia. Mas eu vejo que esse esforço, que na época é longe, São Bernardo para Vinhedo todo dia de ônibus é longe. Esse esforço de fazer isso, 4 da manhã, 11 da noite, Senai à noite, eu vejo que não dão muito mais valor hoje em dia para esse tipo de esforço físico. Porque não era só mental do cansaço, era um cansaço físico. Como é que você enxerga essa... Porque você passou por isso. Eu passei. Eu morava em Santos e trabalhava lá em Guarulhos, não existia Rodoanel, então 2 horas de São Bernardo para Guarulhos já era, lá para o aeroporto já era 2 horas. Até Santos é 2h30, 3 horas. E todos os dias, né? E é interessante que eu liderava um time de engenharia lá e muitos jovens que moravam ali próximo chegavam depois da hora e falavam: pô, seu André, atrasei o trânsito, tá? Pô, eu vim lá de Santos, da ponta da praia, né? Só que é o seguinte, nós tínhamos sido preparados para isso, né? Porque o Senai, eu como professor do Senai, depois eu tive a oportunidade de sentir isso na pele, na formação das pessoas, tal, né? O Senai sempre se preocupou em formar o homem, o caráter. E o profissional a gente forma depois, né? Então, se a gente tiver a pessoa bem formada, com bom caráter e tal. E tanto é que é um orgulho para mim, os filhos dos meus alunos, você é um exemplo. Eu tive a oportunidade de dar aula para o seu pai, no Senai, quando ele iniciou a profissão dele. Ele e os colegas dele se tornaram grandes pais, grandes chefes de família, grandes profissionais. E seus filhos, e você é um exemplo aqui, você teve a oportunidade de ver mais um colega dessa época do seu pai que trabalha com a gente mais de 20 anos. Eu conheço as filhas dele, são um exemplo. Então a gente plantou e hoje colhe essa satisfação, sabe? É claro que hoje é outra forma de se ver, de se preparar as pessoas, né? Na nossa época aí, o professor ia lá no vestiário ver se você lavou a orelha, cortou as unhas, né? Não que hoje não possa fazer isso, mas tem que ter mais cuidado, tudo não pode hoje, né? Então, a gente
vai se adaptando também, vai aprendendo também, e aprendendo com esses jovens como liderar isso daí, né? Por isso que essa liderança moderna aí, quem quer se preparar para atuar nessa área, tem que estar muito antenado. E aí a inteligência emocional manda nisso. Até quando o Daniel Goleman escreveu o primeiro livro de inteligência emocional na década de 70, começou a falar disso nos Estados Unidos, ele fala muito sobre a diferença da inteligência cognitiva, que a maioria das pessoas conhece como QI, e a inteligência emocional. E como que elas são complementares. E aí, nos estudos da década de 70 e década de 80, os principais artigos mostram que os grandes líderes e os grandes executivos das grandes empresas americanas que estavam liderando seus negócios e ecossistemas, eles tinham muito mais a inteligência emocional bem desenvolvida do que a cognitiva. Então, com uma inteligência emocional, uma boa comunicação, saber ouvir, empatia, todas as características, mais as soft skills e as habilidades emocionais, eles conseguiam ter pessoas, e várias pessoas que tinham alto QI, trabalhando junto com ele. Então, o líder moderno, ele precisa desenvolver muito isso. E parte da inteligência emocional, ela vai chegar onde você comentou, que é saber lidar com as diferentes pessoas, com diferentes perfis, com diferentes idades, ambições, gerações. Hoje em dia, a gente, por exemplo, cresceu numa época em que ou nós assistíamos Globo, SBT, Record, os mesmos programas, todo mundo crescia vendo Faustão ou Gugu, as mesmas bandas, era um padrão de cultura. Outro tinha ali algo mais desconexo, tinha uma oportunidade diferente. Mas a maioria cresceu dentro de um padrão de cultura. Hoje não. Hoje você tem jovens que estão crescendo completamente desconexos da família, porque ele escolhe exatamente o que ele quer ver num ecossistema completamente à parte de tudo pelo YouTube. Então, se um jovem que cresce na casa de outro jovem, esse se interessa por assuntos como, por exemplo, astronomia, assuntos astecas, e ele vai ter uma cultura diferente desse jovem que vai se especializar num assunto completamente distinto, mesmo morando na mesma casa. Então, a falta de uniformidade na cultura faz com que cada pessoa que chegue no mercado de trabalho chegue completamente diferente uma da outra. Então é menos previsível, é onde eu quero chegar. E se você não tem previsibilidade, você não consegue saber quem está chegando, você precisa cada vez mais desenvolver as habilidades para conhecer as pessoas. Bacana. Você comentou num negócio que eu até ia ficar emocionado aqui, do meu pai, né? Você deu aula pro meu pai, Heitor, paizão. E ele, no estilo dele de liderança, de me liderar para a vida, obviamente que eu entendo hoje que ele usou muito do que ele recebeu na criação dele, na infância dele, pela história de vida dele, do que ele passou. Consequentemente, ele carregou e ele transferiu para mim, do jeito dele, algumas coisas. Ou de fazer ou de não fazer. Então, hoje eu consigo reconhecer que parte de eu ter aliado e feito o que eu fiz, e parte do que me transformou no cara que eu fui com 17 para 18 anos, é exatamente pela forma como ele me conduziu, no sentido, vai sair de casa, vai embora, vai morar sozinho? Vai. Vai. Então, a minha autorresponsabilidade, que hoje eu entendo, a literatura e o ensino, ela veio de berço. Eu recebi isso dele, do meu líder, e o pai, ele pode ser um líder, ou não. No meu caso, ele foi esse líder de que conseguiu me conduzir e me trazer esse conhecimento que para ele foi empírico, foi da vida. Eu, na época, também não sabia o nome, mas eu absorvi e hoje eu consigo entender. Hoje eu falo, cara, o que eu recebi do meu pai naquela época é a autorresponsabilidade. Várias outras coisas, né? Eu tenho muito orgulho de contar a história dele várias vezes. Então, muito da minha carreira nesse início se deu a isso. A essa forma dele conduzir. Então, quando a gente fala de liderança, alguns falam que liderança é só no mundo corporativo. Não é não. Não é não. Na família você pode ser um líder. Porque líder não tem nada a ver com ser chefe. Não tem nada a ver com ser chefe. E essa história, como que você fez ao longo do tempo a conciliar tudo isso e chegar, eu tenho acompanhado aí, você fez um lançamento de um livro, né? Fiz um lançamento, André. Isso aqui foi vou te entregar, vou autografar, fazer uma dedicatória para o nosso eterno professor. Obrigado. Mas eu fui convidado pela uma editora lá de Alphaville de São Paulo. É um projeto de coautoria, são 32 autores. Eu escrevi o capítulo de número 6. E o meu capítulo eu falo exatamente sobre esse tema, que é o que eu tanto amo e tenho desenvolvido com bastante gente, que é o de liderança moderna. Então aqui eu falo
sobre autorresponsabilidade, sobre inteligência emocional, autoconhecimento, algumas habilidades importantes de você conseguir mentorar as pessoas que estão com você para poder entregar um caminho mais prático para o crescimento, motivação, comunicação. Discuto um pouco sobre o propósito, mas na prática, no mundo real, não na teoria. Então, como que a gente consegue guiar outras pessoas com propósito? Eu preciso entender a missão de vida de cada um, a missão da empresa, e eu tenho que alinhar as duas coisas. A visão de futuro de cada um, a visão da empresa, e eu preciso alinhar as duas coisas. Então, dos pilares que eu escrevo aqui em relação a como conseguir guiar melhor o seu time, a sua equipe, o seu negócio para o futuro, né? Na liderança moderna. Bacana. E os nossos amigos, as pessoas que estão Vou assinar aqui para é um motivo de muita satisfação para mim. Tenho certeza que seu pai ficará muito emocionado. Vai. Isso aí. Vai, seu Heitor. Beijo. Beijo. Forte abraço, Heitor. E como que nossos amigos, as pessoas podem adquirir esse livro? Qual o caminho? Você pode depois colocar minha rede social, e aí, através da rede social, eu tenho lá todos os links de livros, das palestras que eu faço, dos treinamentos corporativos, e dali a pessoa consegue direto acessar. Ah, Tá bacana. fácil, simples e direto. Meu amigo André. Longa data. Fala um pouquinho pra mim uma coisa que eu tenho curiosidade. A gente se conheceu em 2004 para 2005. E lá naquela época a gente fez um trabalho muito legal que eu me lembro, quando tu coordenava toda uma área de engenharia, que era bem de tecnologia. Nossa, era uma coisa inovadora, uma coisa diferente, era legal. E eu era da manufatura, né? Fazia viagens internacionais, desenvolvendo molde, fazia alguns trabalhos técnicos de ferramental. E a gente teve uma situação que foi bem divertida, que eu me lembro, não sei se você vai lembrar, que eu lembrei agora. Tô resgatando aqui. Eu tava lá na ferramentaria fazendo um trabalho específico, e aí o pessoal de CAD, né, de projeto 3D, desenvolvia os produtos. E eu cheguei num dia e falei, André, nós precisamos fazer um negócio diferente aqui. Cara, me para esse pessoal um dia, vamos levar na ferramentaria que eu vou mostrar para eles na prática o que a gente faz na mão para quando chegar no desenho a gente ter uma uniformidade de vocabulário. Você lembra disso? Fala um pouquinho do que você... Isso foi muito importante. Aos 74 anos você me ajudou a resgatar essas histórias aí, né? Foi muito importante porque o time de desenvolvimento do produto, na realidade, ficava muito focado no desenvolvimento em si, né? E a ida lá na ferramentaria foi importante porque começou a mostrar as dificuldades. Muitas vezes você desenvolvia um determinado produto e não via quanto era difícil colocar aquilo numa viabilidade de manufatura. Criar uma gaveta, se é mecânica, se era hidráulica. Eu terminei, tá tudo bonitinho. Não, tá saindo mancha, tá saindo... chamava de chupagem, esses rechupes da peça, né? Então isso foi muito importante. E aí as pessoas, na hora de começar a projetar novos produtos, já tinham aquela visão de como isso era fabricado. Isso vai ser possível ser fabricado ou não vai ser possível fabricado. E também ajudou a conciliar, né? Sentar junto a engenharia de desenvolvimento do produto e a manufatura. Eu agradeço muito, para mim é muita honra. Por favor, com carinho e admiração. Obrigado, né, ao meu amigo André, nosso eterno professor, que inspirou muita gente, que esse livro seja inspiração e ajude na jornada de professor a aluno. Sou grato em ter te conhecido. Bruno Martins. Bruno, muito obrigado. André, é um prazer imenso estar contigo aqui, maravilhoso. Satisfação muito grande ter você aqui, sucesso no livro, né? Que você continue trilhando esse caminho tão bonito na tua vida profissional. Obrigado, André. Foi um prazer, valeu. Bacana. Não sei se você quer fazer mais algum comentário. Não, eu me sinto muito feliz de estar aqui, acho que o movimento que vocês aqui da Voxel estão criando é um movimento que é uma liderança
na área de tecnologia, na área de levar informação para outras pessoas, em melhorar o ecossistema como um todo. Então, é natural que ao longo do tempo, em algum momento, a gente olhe para trás e fale: olha o que a gente construiu. Então, parabéns para vocês e obrigado por liderarem esse movimento, é muito importante. Da minha parte, muito obrigado, ficamos muito satisfeitos de receber você aqui, esperamos que esse bate-papo aí se estenda para outras nossas jornadas aqui, nosso Vox Talk. Esse foi mais um Vox Talk. Segue abaixo nossos contatos, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e dar um like nesse vídeo. Até nosso próximo Vox Talk.